Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por este momento, por mais este privilégio que o Senhor está nos concedendo de poder transmitir a palavra do Senhor. Livro do profeta Jeremias, capítulo 38, o versículo de número 6, nos diz assim a palavra do Senhor. Tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Eu quero deixar algumas lições, algumas reflexões dentro desse texto. Jeremias estava profetizando a respeito do que iria acontecer a respeito do cativeiro babilônico, e muitos ali não davam crédito às profecias de Jeremias, e existiam muitos príncipes que dizia para o rei Zedequias, que nada daquilo que Jeremias estava dizendo era verdade. Então, dentro desse texto, aonde Jeremias foi lançado em uma cisterna, aonde não havia água, só havia lama, eu quero deixar algumas lições para nós e algumas reflexões a respeito desse capítulo 38 do livro do profeta Jeremias. O versículo 4 nos diz que disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele, dizendo assim estas palavras, ele afrouxa as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade e as mãos de todo o povo, porque este homem não procura o bem-estar do povo, e sim o mal. Ou seja, os príncipes, eles lançaram Jeremias na cisterna. Esses príncipes, eles aconselhavam o rei, dizendo que nada do que Jeremias falava era verdade a respeito do cativeiro. Então, o que nós aprendemos, todas as vezes que o homem de Deus, ele profere a verdade, sempre se levanta pessoas contra o seu ministério, pessoas contra a sua vida em particular. Assim não foi diferente na vida do profeta Jeremias. Então, estes príncipes ali de Jerusalém se levantaram contra ele numa fúria muito grande, mas a palavra, com o decorrer do tempo, ela veio se cumprir. Então, esta é a primeira reflexão do capítulo 38. A segunda, Deus levantou um homem chamado Ebed-Meleque para ajudar Jeremias, quando Jeremias estava na cisterna. Ebed-Meleque tentou salvar Jeremias. O versículo de número 7. Ouviu Ebed-Meleque, o etíope, eunuco que estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim. Então, este Ebed-Meleque, ele é um tipo do nosso Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma, o Senhor veio para salvar-nos, né? Quantos de nós que outrora estávamos numa cisterna, onde havia lama? Essa cisterna é um símbolo do pecado,
em que muitos de nós se encontravam. Infelizmente, muitos hoje estão nessa cisterna, mas Deus, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos tirar dessa cisterna. Assim como Deus enviou Ebed-Meleque para ajudar Jeremias naquele momento tão difícil, naquele momento tão caótico da sua vida que ele se encontrava. Esta cisterna ficava debaixo da tesouraria ali do rei. Então, Jeremias se encontrava numa situação muito difícil. De repente você também se encontra numa cisterna, espiritualmente falando, numa situação muito difícil, muito complicada, onde você não acha solução para a sua vida. Mas eu quero te dizer que Jesus Cristo, Ele é a solução para os nossos problemas. Mais uma lição que nós tiramos do capítulo 38, Ebed-Meleque, como nós já dissemos, ele tentou salvar a vida de Jeremias. Ebed-Meleque agiu conforme a ordem do rei, no versículo 10. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias, antes que morra. O Ebed-Meleque, ele foi e conversou com o rei, e o rei agora deu ordem para Ebed-Meleque. E o rei disse para Ebed-Meleque: olha, você pega 30 homens e vai lá e tira Jeremias da cisterna antes que ele morra. O Senhor Jesus Cristo também, ele veio como enviado do Pai para salvar todo aquele que infelizmente estão nas cisternas da vida, na cisterna do álcool, na cisterna das drogas, na cisterna da prostituição, nas cisternas da idolatria, nas cisternas da fornicação, na cisterna da mentira. O Senhor Jesus Cristo, ele veio para salvar todos quantos ainda estão na cisterna. A Bíblia diz em João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. A Bíblia diz em Lucas, capítulo 19, o versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, como Ebed-Meleque foi enviado pela ordem do rei, o Senhor Jesus Cristo veio enviado pela ordem do nosso Deus Todo-Poderoso. Ebed-Meleque procurou meios para salvar o profeta. No versículo 11, tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali umas roupas usadas de trapos, e os desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. Então Ebed-Meleque, ele procurou meios para salvar o profeta. O Senhor também utilizou o seu Filho Jesus Cristo para transmitir para nós a sua salvação, a sua libertação. O Ebed-Meleque pegou algumas roupas velhas, trapos, e fez uma grande corda e desceu ali para o profeta Jeremias e disse para o profeta Jeremias: põe nas axilas, calçando as cordas, e Jeremias o fez assim. Então, Deus também
ele teve um plano, ele também teve uma estratégia, e essa estratégia foi enviar seu filho Jesus Cristo. Jesus Cristo é a grande corda que tira o pecador da cisterna e leva para cima na presença do nosso Deus, para que a pessoa fique livre daquele lamaçal do pecado. Jeremias foi salvo pelo cumprimento da ordem recebida, versículo 12. Versículo 12, disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora estas roupas usadas e estes trapos nas axilas, calçando as cordas. Jeremias o fez. Neste dia também o Senhor está te dando uma ordem. Obedeça a palavra do Senhor. Obedeça a voz dos homens de Deus. Muitas vezes o Senhor fala conosco através dos seus profetas, através da sua palavra. Nós fomos salvos pela fé na palavra de Jesus Cristo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 1, versículo 17, que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Se Jeremias não tivesse obedecido ao Ebed-Meleque, quando Ebed-Meleque lançou aquela corda feita de roupas velhas, ele não tinha saído da cisterna, não teria sido salvo e possivelmente ele teria morrido ali naquele lugar. Jeremias pôde confiar no juramento do rei, versículo 16 nos diz assim, Então Zedequias jurou secretamente a Jeremias, dizendo: tão certo como vive o Senhor, que nos deu a vida, não te matarei, nem te entregarei nas mãos destes homens que procuram tirar-te a vida. Agora o rei Zedequias, ele entendeu que o profeta Jeremias, ele estava correto. Toda Jerusalém estava cercada, os babilônios, os caldeus tinham cercado, o exército de Nabucodonosor. E agora o rei veio a entender que os príncipes estavam errados e que o profeta estava correto. Era o próprio Deus que estava usando o profeta Jeremias. O profeta Jeremias estava falando para eles se entregarem, porque não tinha mais como se escapar, mas eles não deram ouvido. Ebed-Meleque foi recompensado. Capítulo 39, versículo 16. Vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para mal e não para bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens a quem temes. Pois certamente te salvarei, e não cairás à espada, porque a tua vida te será como despojo, porquanto confiaste em mim. Aqui a vida do Ebed-Meleque foi poupada. Aqui Deus está usando o profeta Jeremias para dizer para ele: você não vai morrer, você não vai cair na espada dos caldeus, porque você confiaste em mim através de Deus, usando os meus lábios. E o profeta, ele acabou indo para o Egito. Alguns dizem que ele foi martirizado ali no Egito, o profeta Jeremias, e o povo foi levado para o cativeiro. A palavra do profeta Jeremias se cumpriu.
Zedequias fugiu, alcançaram o rei Zedequias, levaram à presença do rei Nabucodonosor, ali mataram os seus 2 filhos na sua presença e vazaram os 2 olhos do rei Zedequias, cumprindo na íntegra a profecia do profeta. Então é muito importante nós estarmos sempre examinando as Escrituras, a palavra do Senhor. Depois de 70 anos, o povo volta para a sua terra, para Jerusalém, ali onde eles reconstroem os muros, reconstroem o templo, e assim se cumpriu na íntegra a palavra do profeta Jeremias. Deus abençoe sua vida. Você que é inscrito no canal, você que não é, continue compartilhando, se inscrevendo. Envie esta mensagem para mais irmãos de outras igrejas, os seus parentes, os seus amigos, e junto nós estaremos evangelizando para a glória de Cristo Jesus. Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério, a sua família. Esteja consultando, visitando o nosso canal, deixando o seu comentário, e Deus continue abençoando poderosamente a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. A paz do Senhor.